Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se apresenta para nós, de novamente estudarmos o Espiritismo, pelo conteúdo extraordinário do Apocalipse, que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, em termos de transmissão, em termos de captação, para que o melhor seja alcançado por nós. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos inspirem para os trabalhos de hoje. Muito bem. Então, nós vamos iniciar retomando o estudo do Apocalipse, seu capítulo 11. Nós vamos continuar o estudo do versículo 5, se não me engano. Eu vou colocar aí na tela o texto. Deixa eu só preparar o texto aqui. Você vai ler do 5? Acho que é 7, não? Mas a interpretação nós estamos no 7º. Estamos no 7º, né? Hoje seria o 7. Nós já falamos das pragas, não é isso? Nós já falamos das pragas, não foi? Hoje é o 6, né, não, Luiz? Pela gravação? Eu acho que nós não terminamos 6, não, tá? Eu escutei a gravação hoje, salvo engano, você ia entrar no 6. Hoje é o 6. Não, nós terminamos o 6. Sim. O Júlio falou do 6. Eu acho que não terminou o 6, não. 7. Não? Você ia começar o 7. Falou da praga, o filho do homem. Foi falado, né? Eu também marquei aqui que não vai ser o 7 agora. No meu, eu comecei a escrever o 7 e você falou que já tinha acabado, que você ia começar o 7. Aí eu já escrevi. Eu acho que eu falei, inclusive... Agora, se quiser pincelar, pode pincelar. Eu acho que eu lembro que eu falei que nós íamos iniciar no 7, né? Isso, vai iniciar. Mas se quiser falar mais, nossa senhora, maravilha. Nós vamos continuar, nós vamos entrar no 7. Tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer a leitura dos versículos iniciais do capítulo 11, versículo 6 em diante, tá? Apocalipse, capítulo 11, versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas quiserem, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Deixa eu só admitir aqui uma pessoa. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, que mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vocês estão vendo o texto aí na tela? Sim. Estão, né? Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade
a partir do versículo 7, tendo em vista que nós já abordamos o assunto do versículo 6. Eu me recordo que, inclusive, eu disse que nós iríamos entrar no sétimo ciclo. Então, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. Então, nesse primeiro trecho, e quando acabarem o seu testemunho, porque essa testemunha, ela fala em nível profético, porque ela traz o processo de alteração de caracteres nos que estão no átrio. Então, lendo o Evangelho e vivenciando, nós passamos a ser testemunhas, refletindo e profetizando. Esse é o melhor dos cenários, tá? Melhor dos cenários. Porque se nós não buscamos a vivência para refletir, nós seremos, então, criaturas suscetíveis aos acontecimentos que são irradiados pelas testemunhas. Os martírios, os impactos das circunstâncias, os impactos que se referem aos débitos, ao desajuste que nós trazemos do passado. Então, acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que representa o quê? A besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo é a exteriorização do dragão. Vamos lembrar que o dragão é o plano irradiador, certo? Assim como Deus é o plano irradiador da onda criadora, no plano macrocósmico, e no plano espiritual da evolução, onda criadora que é o determinismo divino, por exemplo, o dragão simboliza o plano das irradiações complexas. E a besta representa o nosso mundo interior, o homem velho, que exterioriza a onda criadora do dragão. Então, o nosso antigo o homem velho, as antigas tendências, os antigos instintos que se expressam pelos nossos desejos, representam aí o movimento de dentro para fora que se contrapõe às duas testemunhas. Vamos lembrar que as duas testemunhas são os profetas que decodificam para nós a onda criadora de Deus. Quando nós dizemos que Deus é o plano irradiador da onda criadora, essa onda criadora para nós é abstrata. Ela precisa de ser decodificada, traduzida para o nosso entendimento. E nós temos aprendido de forma muito enfática aqui no estudo que Deus não exerce ação direta na matéria. Então, os que exercem ação na matéria em nome de Deus e veiculam a onda criadora divina para o nosso entendimento são os profetas simbolizados aí pelas duas testemunhas que já estudamos, Moisés e Jesus. Moisés, o que decodificou a lei, registrou na pedra para nós, e Jesus, o que vivencia a lei. Um é o profeta, a promessa, o outro o resultado. Simbolizando aí as duas fases da trajetória.
Em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então, Moisés representa a nossa parte interior, que conhece a lei, profetiza, busca a vivência. E Jesus representa o eu interior que vivencia. Deu para entendermos isso? Entre Moisés e Jesus temos a transição. Transição, tá? Então, o que acontece? A besta que sobe do abismo representa a luta na transição. A transição entre a implementação da nova ideia, a luta contra os desejos antigos, os instintos, que representados pela besta que sim sobe do abismo, faz guerra ao ensinamento. Essa guerra, meus amigos, é no plano sutil. Não é uma guerra de arma em punho, instaurada, uma perseguição, não. É uma guerra sutil, em que os nossos desejos ainda insistem em serem atendidos. Permanecem vivos na intimidade, porque é natural. Até que nós consigamos transformar desejos em emoções, desejos instintivos em virtudes, é preciso tempos, metade de um tempo. É preciso uma nova rotina de hábitos para gerar novos condicionamentos. Então, a guerra é a estrutura montada interior do nosso eu milenar, que são as imperfeições que nós geramos pelo desvio do caminho, e, obviamente, que essa estrutura montada tem a sua contraparte no mundo exterior, na sociedade, que são as instituições, os agrupamentos, os templos, sistemas econômicos, os sistemas sociais, certo? Tudo isso representa a guerra contra a verdade divina. No plano sutil, tá? Embora nós tenhamos aí no contexto social a violência, corrupção, todo tipo de complicações, definindo já aí a guerra mesmo no plano exterior, no nosso plano interior, essa guerra é posta pelas nossas próprias filosofias de vida, formas de pensamento e desejos. Daí, nós temos, por exemplo, as adulterações do próprio cristianismo, que foi previsto por Jesus, começou a ocorrer a partir do século III, e as adulterações do próprio espiritismo. Nós estamos vendo aí no campo efetivo as adulterações do pensamento de Kardec, em que o espiritismo hoje se tornou mais uma seita de cunho religiosa, e não mais uma filosofia de experimentação científica, em que para nós a vivência do bem representa a vivência científica da filosofia no campo experimental da sociedade. E é por isso que vemos as dicotomias entre os religiosos que pregam uma coisa, mas fazem outra, para os quais Jesus alertava. Vede os fariseus, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não o que eles fazem. Isso acontece hoje, no movimento espírita, particularmente, em que nós temos médiums, palestrantes que têm práticas complexas. Nós vamos escutar o que eles dizem, mas não vamos fazer o que eles fazem.
Então, nós estamos vendo o Espiritismo aí que vai sendo conduzido e guiado para os movimentos da autoajuda, em que se buscam os pedestais da fama, os holofotes, os tapetes vermelhos, e de cujos ambientes atapetados, dourados, em cujos ambientes os filhos do Calvário não têm condições de entrar. Então, nós estamos virando acadêmicos espíritas, ao invés de espíritas que saiam a campo e abracem o sofredor. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Isso aconteceu no plano exterior, a partir do terceiro século do cristianismo, uma vitória periférica pela eliminação física dos profetas, dos médiuns, dos praticantes, mas a ideia foi instaurada na intimidade. E o movimento de restauração foi retomado com a chegada na Terra do cristianismo redivivo, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que hoje é, em grande parte, um ilustre desconhecido. Nós vamos estudar isso mais à frente, a partir do capítulo 12, do capítulo 13, do capítulo 14, tá? Vamos entrar mais aí, com mais detalhes nessas questões da besta, do dragão. Até aí tudo bem? Alguém quer fazer comentário? Vamos fazer. Só abrir o som, que o som está fechado aí. Eu queria só fazer uma pergunta. Só para ver se... Pode perguntar, se eu souber responder. Se eu não souber, nós vamos... A gente pede ajuda dos universitários. Exatamente. Não, aqui, é porque... Aqui no 7 fala, e quando acabarem o seu testemunho. E no 3 fala assim, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias. Então, eu estou entendendo que o 7 está falando que após esses 1.260 dias, que a gente transforma em anos, né? Sim. É que essa besta vai se manifestar. É isso mesmo? Não, a besta já manifestou-se. Ela começou entre 610 e 1870. Ela está aí. Ela está sendo sofisticada. Pois é, mas o que eu pensei assim, é que é como se houvesse não, tudo está sob um controle, né? Sim. Então, mesmo assim, como a gente lê às vezes, entre aspas, o mal achando que tem o domínio de tudo, né? A gente percebe que nesse período foi contido, né? Sim. E passou esses 1.260 anos, ocorre uma liberação, ou seja, como se fosse uma autorização. Você vai agora agir dentro de um limite. Isso aí. Não, a questão das duas testemunhas aí que nós temos que abordar é mais do plano interior. No plano exterior, o movimento é de 610 a 1870, e nós estamos agora na transição para outra... na transição para a restauração. Então, o cristianismo redivivo aportou na Terra em 1857, e em 1870 nós já tínhamos Allan Kardec desencarnado. Então, nós estamos agora na transição para a restauração do cristianismo. Transição. Estamos buscando recuperar o cristianismo, não estamos? Sim. Nós que conspurcamos o cristianismo nos 1.260 anos,
porque fomos nós. Vocês já tiveram aqui, por exemplo, a informação confirmada na reunião da minha participação na Inquisição. Eu já sabia, antes de conhecer vocês, eu já sabia. Por duas fontes. E na reunião aí, com muitos de vocês presentes, foi confirmado. Inclusive dando o século, inclusive eu estou vendo ali atrás de você a Erlane mesmo teve visões, vocês já estão escutando aí, a Erlane teve visões, antes de ela me contar, e eu contar esses detalhes para ela, ela teve visões, depois ela me revelou isso. Então, nós que fomos os elementos que matamos, fizemos guerra, embora estando no cristianismo, isso é importante nós considerarmos, porque nós transmigramos nós nos transmigramos do Império Romano propriamente dito para o Império Romano místico. Transformamos o cristianismo no Império Romano repaginado, Império Romano místico. Toda a estrutura da Igreja Católica ela foi retirada da organização romana. Papado, em Roma Antiga havia o sumo pontífice do culto romano, em Roma tinha a cúria, tudo foi copiado do Império Romano. Por quê? Porque eram os mesmos espíritos reencarnados. Esses espíritos que fomos nós, aceitamos o cristianismo a partir de uma certa reencarnação, e à medida que nós fomos, então, nos inserindo no contexto do cristianismo, fomos lentamente transformando o cristianismo no catolicismo romano, Império Romano místico. E a mesma truculência e violência que empregávamos como soldados romanos, por exemplo, nós passamos a empregar nos institutos da igreja, criando, por exemplo, os tribunais da Inquisição. Certo? E vou dizer uma coisa, tá? Muitos movidos por boa intenção, gente. Nem todos ali estavam movidos por más intenções, não, tá? Mas um entendimento distorcido. Entendimento distorcido. Então, nós que estávamos lá, agora estamos de volta nos movimentos do Espiritismo, e alguns de nós aqui, ou todos, ou alguns pelo menos, já na segunda existência como espíritas. Certo? Então, a nossa luta é para restaurar hoje não só o cristianismo, mas o próprio espiritismo, que foi também adulterado. Vem sendo adulterado. Então, os movimentos vão se repetindo. Os movimentos vão se repetindo. Tá? Deu uma ideia aí, Luiz? Nós estamos na transição, porque na regeneração é que tudo vai ser restabelecido. Uhum. Por isso é que nós estamos longe da regeneração. E se não houver aquele movimento que eu tenho aqui, dito das encarnações em massa de bons espíritos no curto prazo, nós vamos demorar a entrar na regeneração. Isso aí é ponto pacífico. Se não houver uma aceleração do processo pelo mergulho, grande escala, de milhões de espíritos bons, no curto prazo, nas próximas 2 gerações, por exemplo, o processo vai ser demorado, porque precisa que eu faça uma lista aqui dos problemas da humanidade, gente? Para que a gente tenha uma ideia do tamanho do problema? É preciso fazer? A corrupção entranhada em todas as áreas. Tráfico de droga. Prostituição.
índice de suicídio, pedofilia, devastação ambiental. Eu estou falando só de. Eu falei, eu listei poucas coisas, tem muito mais. Outro dia eu estava fazendo um levantamento aqui dos problemas da humanidade. E a pessoa tem que colocar um óculos cor-de-rosa, fundo de garrafa, para poder achar que que o bem predomina na Terra. Não predomina. Desculpem eu tirar aí o riso de muita gente, mas não predomina, não. Nós listamos aí o tamanho dos... Não estou nem falando de indústria bélica, de guerras, terrorismo, máfias. Não estou nem falando disso. Para vocês terem uma ideia do que representa por exemplo, poder de máfias, aliado ao tráfico de drogas, tem uma série agora na Netflix que se chama Suburra, passada em Roma. Eu recomendo vocês darem uma assistidazinha para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Para conhecerem os tentáculos. Como é que soletra isso? Suburra. S-U? Suburra é um bairro da antiga Roma. Ah, tá. Lembram da Suburra em Roma? Isso é citado há 2000 anos. Suburra é um bairro complexo de Roma lá nos tempos de Jesus. Para que vocês tenham uma ideia. Aí tem outra série, por exemplo, Narcos. Vocês também podem dar uma olhadazinha. Para ver o tamanho dos problemas que nós temos no mundo para resolver. Aqui no Brasil, por exemplo, não existe investimento em educação, não existe investimento em saneamento básico. Começa por aí. Esse tipo de coisa, meus amigos, não vai acontecer no mundo de regeneração, não. O mundo de regeneração não tem expiação. Já temos estudado isso aqui com bastante ênfase, o item 17, o capítulo 3. Então, nós estamos nessa transição. Agora, o importante para nós, individualmente, é que nós não desanimemos e cada um esteja na sua transição, eliminando em si mesmo esses problemas, as causas, as buscas que fomentam no mundo exterior a manutenção desse estado de coisas. Eu nem falei aqui da questão de álcool, não. Falei? Não falei da questão do álcool. Eu não falei da questão da pornografia. Falei? Então, vocês vejam o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, para que o nosso mundo seja um mundo, aquele mundo descrito por Santo Agostinho, que em todas as frontes será lida a palavra amor, que tem profundas implicações para nós na Terra, se não tivermos aí umas reencarnações em massa de milhões de espíritos bons, nós vamos demorar, a regeneração vai demorar, nós precisamos ter essa visão. De acordo? Comentários aí? Ô, Luiz, eu não sei se eu te atendi, não, tá? Não, sim. Isso mesmo. Porque dentro do macro que está ocorrendo, igual que eu falei no início, estamos aí dentro como espíritos, né? Porque o próprio versículo 7, ele parece que também que é todo livro chama revelação, mas parece que também é uma profecia, né? Porque todos os verbos aqui, eles estão no futuro, né? Sim. Ou seja, quando acabarem o testemunho, não sei, dependendo do comportamento de cada um de nós, né? Fará guerra, vencerá e matará. Quer dizer, é um futuro
que pode acontecer ou não, dependendo do que a gente fizer, né? Mas veja o que está escrito no próprio versículo, no versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Então, a leitura aqui não é tanto linear, não, tá? A leitura aqui não é uma leitura tanto linear, não, certo? O que nós podemos dizer com clareza é que, dizer com clareza, fechei seu sonho, Luiz. Peraí, não, deixa eu ver aqui. Está vendo uma reverberação? Deixa eu ver de onde está vindo. Estão escutando a reverberação aí? Agora parou, não parou? Eu estava escutando. Depois que eu fechei o som aqui da Flor, parou. Ô, Flor, você não está com 2 aparelhos ligados aí não, tá? Quando você for falar, você abre o seu som que eu fechei, tá? Seu Lu também, tá, Luiz? As 2 testemunhas, a Luciana pediu para eu falar das 2 testemunhas. As 2 testemunhas são, nós já estudamos anteriormente, Moisés e Jesus no plano exterior. No plano interior, a razão e o sentimento. A razão e o sentimento precisam estar conjugadas no testemunho do Evangelho. Não só de boca, mas de ação. Não só de filosofia de vida, mas de ação. Então, razão e sentimento. Conjugação. As duas. Então, nós temos Jesus, Moisés, que dialoga com o plano da razão e do intelecto, e Jesus, que dialoga com o plano da emoção, do sentimento. Ou não é assim? Jesus dialogava com o intelecto ou com o coração? E Moisés? Com o intelecto, certo? Por causa das leis, né? Exatamente. Jesus não, Jesus veio vivenciar. Então, as 2 testemunhas. Então, a nossa filosofia de vida, aceita e adotada pela razão, precisa ser vivenciada pela matriz gestacional geradora, que são os sentimentos. A mãe, o pai e a mãe, o casal primordial, Adão e Eva, razão e sentimento. Agora, conforme a conjugação, nós vamos gerar o Caim, que vai ser... O que é o Caim? O Caim é a reencarnação da serpente. A onda mental complexa. Reencarnação Caim. O dragão é a antiga serpente. Então, o dragão representa o crescimento da antiga serpente, que é o Caim, certo? Reencarnado. E o da besta é o representante do dragão reencarnado. O dragão representa a filosofia. Plano irradiador complexo. De acordo? Deu aí, Lucélia? Tem uma ideia? Muito bem. Mais algum comentário? Então, esse movimento do testemunho, ô Luiz, do testemunho, ele acabou no 3º século, que a besta subiu do abismo, 610 a 1870. O testemunho foi sendo apresentado de Jesus até o 3º século. Do 3º século em diante, começaram as complicações. O que aconteceu no início do 4º século? Constantino transformou o cristianismo em religião oficial. Aí começou, então, a besta começou a pôr a cabeça para fora da água.
e em 610 ela esteve plenamente caracterizada, que nós vamos estudar mais à frente, tá? 610. 610 a 1870. Em 1870, com o movimento do cristianismo redivivo, a besta começou a... Aí é o contrário. A besta começou a ser derrotada. Então, nós vamos ter, em tese, 1.260 anos para derrotar a besta. 1870 mais 1.260, 3.130. Transição, mundo de transição, mundo de expiações e provas para mundo ditoso, porque a regeneração é transição entre os mundos de expiação e prova e os mundos felizes. Lembram-se do Santo Agostinho? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. Então, quando a regeneração estiver plenamente instaurada na Terra, a Terra já será um mundo feliz, não será mais um mundo de expiação. O mundo de expiação poderá até haver provas ainda, tá? Por quê? O mundo regenerador, o espírito penitente, enquanto a calma e o repouso, acaba de se depurar. Nós ainda vamos ter, por exemplo, no mundo de regeneração, nós vamos ter acidentes de automóvel, não vamos? Então, o elemento pode desencarnar por acidente de automóvel, mas não foi provocado por alguém, foi? Não foi. Não vai ter ninguém de arma em punho tirando a vida do próximo. Tá? Haverá doenças ainda incuráveis, elementos que vão desencarnar de deficiências genéticas, pode ser que vai haver deficiência genética. Quando nós falamos que não vai haver expiação, é a expiação provocada diretamente pelo homem. O homem como instrumento do escândalo, proposital. O homem como instrumento da justiça, proposital. Nesse sentido, tá? Não haverá ninguém em expiação. De acordo? Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, meus amigos? E eu morro abraçado com a codificação, porque se eu desencarnar, ninguém... Chegar no mundo espiritual e alguém falar comigo que eu segui uma filosofia estranha, eu falei, não, mas eu segui o que tinha de melhor que o Espiritismo, desculpa aí, ué. Ou não? Certo? Quer falar aí, Luiz? Você abriu o microfone aí ou a Irlane quer falar aí? Eu não, estou só escutando. De acordo? Nós vamos destrinchar esse movimento aí de 610 a 1870. Nós vamos destrinchar com mais detalhe mais à frente, tá? Vamos falar nos reinos aí, nos romanos, aproveitar o trabalho que fizemos lá na FEAC e vamos trazer, tá? De acordo aí, pessoal? Lucélia, não sei se a Lucélia ficou satisfeita aí com a resposta. Então, esse os vencerá e os matará no plano transitório, meus amigos. Mas a morte não existe. Certo? E esses que os venceram e os mataram hoje estão sendo mortos. Onde estão os Césares e os generais romanos do passado? Onde estão hoje aí? Eles estão mortos no movimento espírita, não estão, não? Ou não estão? Hein? Então aí, a Irlane conhece a turma aí.
estão mortos. Mas agora o substrato deles, a coragem, a determinação, a ousadia, tudo isso está agora a serviço do Espiritismo, do Evangelho. Extrapolávamos lá no passado, mas hoje estamos buscando o reajustamento. A espada, que era de ferro, era o gládio, hoje é a palavra. De vez em quando a minha palavra dá umas cortadas aí, eu sei disso, mas por enquanto não dá para ser diferente, não. Ai, 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 vamos brincar aí. Muito bem. Mais comentários? Vamos para o versículo 8, então? Versículo 8. E jazerão seus corpos mortos. Deixa eu ver como é que está a tela aqui. Eu subi aí, ó. Versículo 8. Jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, na verdade, olha que coisa interessante. Jesus foi crucificado em Sodoma e Egito, tá? Ampliadas. Roma, Jerusalém, Judéia. Então, houve uma ampliação. A ideia continuou. Jazerão, ou seja, figueiras improdutivas, insinuações do materialismo, serão sementes em outros mundos, tá? Então, esses elementos aí serão aí sementes em outros mundos. Os corpos mortos, ok? Aqui, ó, nós devemos ter um cuidado de nós não ficarmos presos, viu, Luiz, a uma linha linear, tá? Senão nós morremos na letra. Aqui nós podemos entender de dois pontos de vista, tá? Por exemplo, jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade. Então, aquela morte periférica, porque a morte das testemunhas foi periférica, certo? Mas os corpos mortos dos profetas, dos mártires, eles ficaram na praça da grande cidade, ou seja, eles ficaram no imaginário, na cogitação das pessoas, na praça. Na praça mental, na praça intelectual, certo? Ou eles desapareceram para sempre? Não desapareceram. Ok? Permaneceram como pontos mortos. Então, corpos mortos são pontos mortos. Então, as duas testemunhas, falando aqui simbolizadas em Jesus e Moisés, quando nós falamos simbolizadas em Jesus e Moisés, é que esse número se multiplicou. De Jesus até o 3º século, por exemplo, houve uma multiplicação de testemunhos ou não houve? O número aumentou. De 610 em diante, elas começaram a ser mortas, mas os corpos ficaram ali na praça pública do conhecimento consciente, campo mental dos indivíduos, como culpa, remorso, arrependimento ou não. Quando nós ferimos alguém, propositalmente, ou mesmo até sem intenção, nós não ficamos com a culpa, o remorso, o arrependimento, ou não ficamos? Então vamos imaginar que nós tiramos a vida aí de cruzadas, Inquisição. Olha a Inquisição, que é meu território. Nós eliminamos ali
né? Muita gente. Até tem gente aqui que não me deixa esquecer que eu tive na Inquisição. Eliminando muita gente. Mas os corpos mortos estão não estão na consciência, no arrependimento. Não estão? Estão presentes. Então, por exemplo, quando chegamos no mundo espiritual, né, nós vamos ver os quadros, vamos ver as imagens. Se nós aqui já temos uma revelação do que fomos, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ver as imagens. A gente vê o grau da responsabilidade, por exemplo, do comprometimento com a verdade. Então, esses corpos ficam mortos na praça da grande cidade. Agora, os elementos que não se arrependem, porque nós aqui, eu creio que eu devo ter me arrependido, né? Senão não estaria onde estou hoje aqui, não é isso? Senão não estaria. Estaria aí provavelmente disputando cargos políticos aí em algum lugar do mundo, envolvido nas corrupções. Aliás, como tem alguns companheiros nossos da antiga Roma aí no cenário político atual, alguns têm até o sobrenome italiano mesmo, né? Que é para não deixar dúvida. Formando famílias até. Não vou parar por aqui, senão... Vamos colocar na fogueira. Nós estamos vendo aí com nitidez, certo? Elementos que não conseguiram ainda sair desse território. Estão disputando aí no cenário muito bem. Então, esses elementos aí, os que não se arrependeram, que têm aí os corpos mortos para as virtudes, para o bem, para o amor, esses elementos serão sementes em outros mundos. Sementes em outros mundos. A árvore será transplantada, mas quando a árvore é transplantada, ela é transplantada, não vai o tronco com as folhas, não, vão as sementes, tá? O que eu quero dizer com isso? É que o espírito que é transmigrado de um mundo para o outro, ele vai sem o perispírito, vai na forma ovoide. O perispírito daqui não serve para o outro mundo, não. Lá é formado um novo. De acordo com o material de lá, certo? Então, são sementes transportadas como sementes. Ficou claro? Eu deu dúvida. Deu dúvida? Ok? Se nós temos de um lado testemunho eloquente das legítimas testemunhas de Jesus, que foram perifericamente mortas, mas cujas ideias permaneceram em semente na praça da mente, da consciência desperta, nós vamos ter também, paralelamente, o testemunho complexo, digamos, das testemunhas contrárias, das testemunhas do dragão. A razão e os sentimentos a serviço do dragão, veiculados no mundo pela besta, e suas estruturas socioeconômico-políticas. De acordo? Temos as duas vertentes. As duas vertentes. O joio crescendo junto com o trigo. Não é assim que a gente aprende com Jesus? Só quando o trigo está em crescimento é que o joio é identificado, tá? Porque o joio na base não é mal, gente. A base do joio é o instinto. A base do joio é o instinto. Quando nós extrapolamos no instinto, criamos a imperfeição, que é a paixão.
Aí vira joio, propriamente dito. Eu só vou identificar que é joio quando as virtudes estão florescendo, que aí eu começo, a consciência começa a me apertar e dizer assim, eu preciso diminuir meu egoísmo. Olha o sofrimento à minha volta. Olha a dor. Olha o orgulho. Porque, gente, não tem como desativar o joio, não, tá? Se fosse possível desativar o joio, significaria que eu ia voltar lá para o átomo, zerado de tudo. Questão 907 do Livro dos Espíritos, tá? Eu chamo para o quê? Eu sempre chamo atenção. Certo? É interessante esse exemplo do joio e do trigo. Eu não sei onde alguém veiculou um vídeo onde a pessoa está mostrando o joio e o trigo. Eu nunca tinha visto. Certo. E são São iguais, tá? São duas ervas iguais. iguais. Não, pois é, são iguais. Impressionante como são parecidos. Aí ele pegou o joio e macerou. Não saiu nada, só palha. Aí ele macerou o trigo, aí você vê as sementes do trigo. Impressionante a semelhança, e quando você macera não tem nada. É aquela. É uma palha, uma coisa oca, vazia, não tem nada por dentro. Exatamente. Impressionante. É. É porque o joio representa a metade do caminho percorrido. Faltou a produção. É. Metade do caminho percorrido. Certo. A Falta produção, a frutificação, né? a produção legítima que vai gerar a árvore da vida é simbolizada aí pelo trigo, que são os esboços iniciais, porque dessa sementinha pequena do trigo macerada você faz o pão. Já é o alimento. Jesus é o pão que desceu do céu. Então é muito extraordinário essa comparação realmente, porque a partir do momento que você já começa a produzir as pequeninas sementes do trigo, que são as virtudes em estágio inicial, você já usufrui do alimento. Que é a felicidade inerente às virtudes, mesmo em estado incipiente, meus amigos. Felicidade começa a ser já vislumbrada. Então, é muito interessante essa lembrança do Luiz aí do joio e do trigo, porque é impressionante mesmo a semelhança. E todos os dois têm a origem na luz solar, resultam da fotossíntese. A luz é a mesma. Sim. Então é impressionante. Só que quando nós saímos, geramos a imperfeição, que é a paixão, aí é o desvio que nós fazemos a caminhada, certo? De acordo aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, por exemplo, durante esse período de 610 a 1870, o corpo de Jesus ficou morto na praça, simbolizado por todos os que foram martirizados. De 1870 em diante, nós começamos a dar vida, a ressuscitar esse corpo na nossa intimidade. É o corpo doutrinário. Pão que desceu do céu, corpo doutrinário. O resultado da sintetização da luz divina gerou a erva verde, a erva que deu semente, a semente que foi macerada e já deu o pão. Seus corpos mortos já zerão na praça. Praça aí simbolizando, viu? A mente, consciência desperta. Confinada entre a animalidade e a angelitude. Quem foi que disse isso?
Quem foi que disse isso? Nós podemos interpretar a mente como sendo a nossa faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar, confinados que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. É, mano, eu acho. Então, essa faixa aí é a praça. Praça da grande cidade, porque nós já temos somos dotados aí de grandes recursos na intimidade, que é o símbolo da cidade, porque na grande cidade aí tem construções de acordo com interesses variados. Nós ainda temos construções que dão vazão ao plano de radiação do dragão. Já temos muitas instituições que se espalham por todo o globo, as instituições beneméritas, e já dão vazão à onda superior, criadora, que vem de Deus. São todas as instituições que lutam para melhorar o mundo em todas as escalas, desde a proteção ambiental, a proteção à infância, a proteção à juventude, à velhice, campanhas de desarmamento, vai por aí. Os templos, embora a conspurcação esteja nos templos também, de acordo, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, simbolizam Sodoma e Egito, podemos dizer o seguinte: o Egito é o plano de instauração do pensamento. Porque não foram os egípcios que trouxeram avanços nas concepções religiosas? Não foram? Tanto foram os egípcios, que Abraão desceu ao Egito para buscar alimento. Foi? Abraão desceu ao Egito. Depois de Abraão, o neto de Abraão, Jacó, desceu ao Egito também. Aí ele levou as 12 tribos, o plano globalizado. José, né? Não. José é filho de Jacó. Estou falando de Jacó. Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão são os 3 patriarcas. Abraão, Sim. Isaac e Jacó. Jacó é o neto de Abraão, que desceu ao Egito levando as 12 tribos, por causa da escravização de José. Uhum. Certo? O chanceler de ferro, que provavelmente é o nosso Paulo de Tarso do futuro. José Davi Paulo de Tarso, tá? Uma ideia aí interessante. Então havia fome. Eles foram buscar alimento. Fome filosófica, meus amigos. Porque do Egito é que partiu o conhecimento. Certo? Do Egito é que partiu o conhecimento, ou não foi? Quais foram os primeiros que voltaram para a capela? Quem se lembra? Foram os egípcios. Egípcios. Não foram os hebreus, não, foram os egípcios, tá? Uhum. A complicação dos hebreus é mais ou menos a mesma dos arianos. Orgulho racial. Sentimento de superioridade. Acepção de pessoas. É porque Jesus chegou lá, falou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente. É? Vamos lembrar que os caldeus babilônicos que arrasaram com Jerusalém eram semitas. Sem Cã, Jafé. Semitas. Uhum. Abraão era de onde? Quem se lembra?
Da Caldeia, de Ur, cidade de Ur. Uma Caldeia. Abraão era caldeu. Abraão era caldeu. Certo? Semitas, né? Os caldeus e os hebreus são semitas. Então, é isso. Que espiritualmente se chama Sodoma. Então, nós podemos... Sodoma, o plano da vivência das paixões. O Egito, o plano da irradiação do pensamento. Tanto do pensamento materializado, quanto do pensamento superior, tá? Lembrando que o Egito escravizou, inclusive, os hebreus. Ou seja, os hebreus se deixaram levar pelo materialismo também. Mesmo tendo uma condição, né, mais adiantada em capela de conhecimento da lei, aqui eles também se deixaram levar pelo materialismo. Onde o seu Senhor também foi crucificado, que é essa terra ingrata aí simbólica, tá? E Jesus é crucificado aí nesse campo da nossa consciência desperta, onde predomina paixões e materialismo. Então, ele aí é crucificado, o corpo morto fica lá, e era tão engraçado que ninguém não deixava sepultar, né? Sepulta não, não pode. Pode sepultar não. Então, fica lá exposto. Jesus fica lá exposto nas imagens, né? Todo furado de prego e de lança, mas tá lá, ninguém deixa acabar com a imagem, não é isso? Todo mundo fazer complicação com a imagem, com a ideia, mas não pode sepultar, não. Deixa aí na praça. Ficou claro aí, moçada? Ou ficou confuso? Tranquilo. Então, a crucificação de Jesus se deu em plena praça do materialismo, tá? Na praça do materialismo, que é onde nós ainda continuamos crucificando, sempre que o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça ainda predominam na intimidade. Nós vamos crucificando. E nós vamos sendo agente de expiação no mundo, meus amigos. Escândalo. E Jesus nos ilumine, nos ampare e proteja. Amém. Valeu.